RT10 com você. Nasce da vontade de falar diretamente com o trabalhador, de romper o silêncio dos corredores do tribunal para encontrar as vozes na rua. Brasília em movimento, os trajetos pulsam e nos encontram. Hoje, o nosso cenário é em frente à rodoviária e o nosso ponto de partida é a sua pergunta. Ô, meu amor, eu não tá com pressa. Ah, tem que ficar pertinho, né? Mas ele saiu correndo, gente. Boa tarde, tudo bem? Eu sou do TRT, a gente tá gravando um programa sobre direito trabalhista. Você topa participar? Posso. Fala pra mim alguma dúvida que você tem relacionada ao direito do trabalho. E aí um juiz vai tirar essa dúvida no programa. Ah, sim. Eu tenho uma certa dúvida sobre essa questão da pejotização, que muitas empresas estão fazendo, contratando, em vez de contratar como servidor, como trabalhador, como funcionário, contrata como PJ, né? E eu li recentemente, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre isso, dizendo que se a relação de trabalho, mesmo tendo sido contratado como PJ, né, havendo um vínculo de chefia, um vínculo obrigacional, como se funcionário fosse, que aquele contrato não tem o valor, não será respeitado o valor jurídico daquele contrato, né, feito com PJ, com pejotização. Achei muito interessante e eu acho assim que o público brasileiro, os trabalhadores, se interessariam muito por esse tema, porque é um tema caro, né, e caro principalmente para a previdência social, porque quando você pejotiza, né, aquele trabalhador, a empresa que contrata aquele trabalhador, deixa de recolher contribuição previdenciária, contribuição para o INSS, naquele valor proporcional ao salário dele. E como PJ, praticamente não se recolhe nada, recolhe muito pouco, né? Então, acho que é uma pergunta interessante. Como fica essa relação quando a justiça diz que não vale aquele contrato? A empresa terá que pagar multas, terá que recontratar assinado na carteira de trabalho? É uma coisa que eu gostaria muito de ouvir. Muito boa a sua dúvida. Qual é o seu nome? É Roberto Casai. O que é rodoviário? O lugar que a gente... Eu acho que o problema é esse. O pessoal procurando trabalho. Aquelas aí parece que trabalham, né? A gente tá vindo de óculos. Tudo bem? Eu sou do tribunal, a gente está gravando um programa sobre dúvidas trabalhistas. Aí você tiraria uma dúvida, perguntaria alguma coisa que você tem dúvida em relação ao direito do trabalho e um juiz vai responder no programa. Você topa participar? Tá bom. Pode falar. Bom, eu queria perguntar sobre, tirar dúvidas sobre a lei do estagiário, como funciona a questão de folga em dia de prova e também em relação às férias. Bom, qual é o seu nome? Isabela. E qual é o seu professor? Eu sou estudante de Relações Internacionais. Essa de verde. Não, ela foi pro outro lado. Boa tarde, tudo bem? Você não quer participar? Achei você tão bonita, amiga. Na creche, você pegar onde? Tá bom. Não, eu pensei no cara. Ali, ó. Oi, boa tarde, tudo bem? A gente é do TRT, a gente tá gravando um programa sobre dúvidas trabalhistas. Acho dos estágios, quando eu estagiava. Tipo, horas que eu tinha que pagar, mas que estava além do meu contrato. Eu trabalhava 4 horas, aí às vezes eu trabalhava tipo assim 6, ganhando 7. Aí eu ficava bem assim, tá certo isso. Mas eu também nem falava nada. Por muitos problemas diferentes, né? Ou tá com o uniforme da empresa, ou não sabe o que perguntar, ou não é CLT, ou não autoriza, ou tá com vergonha. Teve gente que fez a pergunta e no final não autorizou. Falar de trabalho, aí alguém do trabalho vê o vídeo e fala, ó, tá falando mal do trabalho. Sim, fica com medo de perder o trabalho só de tirar uma dúvida trabalhista. Aquele dia foi muito mais fácil. Acho que é o lugar, né? É porque o povo que já tá vindo pra cá já quer pegar o ônibus e ir pra casa, né? Quer se libertar.
A gente é do tribunal, a gente está gravando um programa sobre dúvidas trabalhistas. Você tem alguma dúvida relacionada ao direito do trabalhador? Dúvida trabalhista tem várias. Até hoje a gente não recebe o nosso retroativo também, eu acho que vai também. Não sei se também entra nessa pauta. E até hoje nós estamos sem receber nada e temos que trabalhar, entendeu? Qual é a sua profissão? Eu sou vigilante. Hoje, quem vai responder as perguntas dos trabalhadores é a juíza do TRT-10, Adriana Melônio, que está como juíza auxiliar da presidência do CNJ, atuando como coordenadora da Justiça Plural. Bom dia, doutora. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, doutora, vamos começar respondendo as perguntas dos trabalhadores. A gente vai começar pela pergunta sobre a pejotização. O contrato de trabalho, o contrato de emprego, ele está previsto na CLT no artigo 3º. E diz que para uma pessoa ser empregada, ela tem que preencher alguns requisitos, como, por exemplo, a subordinação. E aí, assim, traduzindo de uma forma simples, essa pessoa, por exemplo, ser submetida a ter o seu trabalho direcionado por alguém, ser submetido a alguma chefia. A pessoalidade tem que ser a pessoa contratada que vai lá executar a atividade, prestar o serviço, tem que ser mediante pagamento do salário. Então, assim, esses são os requisitos para uma pessoa ser um empregado. Quando uma empresa contrata uma pessoa como PJ, né, como uma pessoa jurídica, mas, na verdade, para essa pessoa exercer aquilo que eu falei, né, que são as funções do empregado, isso é uma fraude. E aí, o artigo 9º, aí a gente vai para o outro artigo, a gente sai do artigo 3º e vai para o artigo 9º da CLT, e a CLT diz que isso é fraude, ou seja, esse contrato de PJ, ele é inválido porque, na verdade, essa pessoa não é PJ, ela é um empregado. Uma vez que seja reconhecido esse vínculo de emprego, ou seja, essa relação entre um empregado e um empregador, vão passar a existir algumas obrigações. Então, a primeira é o pagamento das verbas trabalhistas típicas, como, por exemplo, férias, 13º, realização dos depósitos de FGTS, indenização dos 40% do FGTS, caso esse contrato já tenha findado. Então, ele vai ter que pagar algumas verbas que são inerentes ao contrato de trabalho e, logicamente, com a anotação da carteira. Isso são as obrigações diretas para com o trabalhador. Existe também a previsão de pagamentos de multas administrativas, que não vão para o trabalhador, aí vão ser recolhidas para o fisco, que aí estão previstas lá no artigo 47 da CLT. Então, primeira consequência, pagamento de verbas direto para o trabalhador e o reconhecimento do vínculo trabalhista. Segundo, pagamento de multas administrativas. E a terceira consequência é o pagamento das contribuições previdenciárias, porque a legislação previdenciária brasileira prevê que o empregado ele é um segurado obrigatório. E o nosso regime previdenciário ele é um regime contributivo, ou seja, você tem que pagar para que no futuro você consiga ali ter um benefício, como por exemplo aqui o principal que a gente fala aqui é a aposentadoria. Então, se esse empregador, se ele reconhece a pessoa como PJ e não faz o recolhimento previdenciário, esse trabalhador fica prejudicado no futuro. Então, por isso, uma terceira consequência é o recolhimento das contribuições previdenciárias como contribuinte obrigatório empregado. E aí, sobre a questão se essa pessoa vai ser recontratada ou não recontratada, a gente tem a gente tem que partir de duas premissas. A primeira, se esse contrato ainda está ativo, ou seja, a pessoa no dia de hoje ainda está lá trabalhando como PJ, mas na verdade é um empregado, a primeira consequência é a necessidade obrigatória de anotação desse vínculo com a data, inclusive, que essa pessoa começou a trabalhar. Então, anotação do vínculo de emprego. Agora, se esse contrato já findou, se isso foi uma situação que ficou lá no passado, começou a trabalhar e saiu, aí a gente tem o reconhecimento do vínculo empregatício, com o pagamento de todas as verbas contratuais, como eu falei, 13º, as férias e as verbas rescisórias também. E aí, por exemplo, o depósito, a indenização de 40% do FGTS e o aviso prévio. Então,
tudo isso vai depender, claro, de entrar com uma ação judicial na Justiça do Trabalho. Seja para o reconhecimento de um vínculo que ainda esteja ativo, que aí são hipóteses mais raras, quanto para um vínculo que já acabou, uma situação que já ficou no passado. Também tem necessidade de declaração judicial e a justiça competente para isso é a Justiça do Trabalho. A segunda pergunta é sobre as folgas em relação ao dia de prova dos estagiários. A legislação do estagiário no nosso país é a Lei 11.788 de 2008, que é a lei do estagiário. E especificamente em relação às folgas nos dias de prova, os artigos principais são os artigos 9 e o artigo 10. O artigo 10, ele não prevê, não existe previsão na lei sobre folga, um dia inteiro de folga no dia da prova. O que ele prevê? Ele prevê que a carga horária daquele estagiário vai ser reduzida à metade no dia da prova. Então não tem folga, mas tem redução da carga horária. E o artigo 9º prevê que a instituição de ensino tem que informar a parte concedente do estágio, a empresa, por exemplo, que aquele estudante no dia X ou no dia Y estará fazendo provas para que a empresa consiga se ajustar e também, informar o estagiário que naquele dia ele vai ter direito à carga horária reduzida, obviamente sem prejuízo do estagiário chegar e avisar, olha, eu sou estagiário e de acordo com a lei 11.788 e o artigo 10, eu tenho direito à carga horária reduzida. Então, é por isso que, inclusive, é importante que os estagiários conheçam seus direitos. Perfeito, doutora. E sobre as férias dos estagiários? Bom, a legislação vai garantir aí um recesso remunerado. Então, para os estágios que tenham duração de mais de um ano, a gente tem a previsão de férias de 30 dias. Para os que tenham menos de um ano, a gente vai ter, então, férias proporcionais que vão ser negociadas ali, concedidos em conformidade, então, com a empresa. E é importante também ressaltar que durante esse período de recesso, o estagiário tem direito, caso ele receba bolsa, porque a gente tem estágios com bolsa e sem bolsa, caso ele tenha direito à bolsa, ele recebe aquela bolsa no recesso. Em relação à jornada de trabalho do estagiário, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que o estagiário não pode fazer horas extras. A jornada de trabalho de um estagiário que esteja no EJA, que é o ensino de jovens e adultos, é de 4 horas diárias ou 20 semanais. Para um estagiário que está em nível superior, essa jornada diária é de 6 horas ou 30 horas semanais. Então, passado essas horas, às 4 ou às 6, a gente tem a prática de horas extras. E aí, considerando que o estágio ele é um contrato para fins de aprendizagem, de aprimoramento, de aprender uma profissão, quando você pede, por exemplo, para um estagiário fazer horas extras, na verdade você tem um desvirtuamento do contrato de estágio que pode, na verdade, gerar o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, aquele contrato de estágio desvirtuado, ele passa a ser reconhecido judicialmente como um contrato de trabalho comum, lá previsto no artigo 3º da CLT. Então, doutora, vamos para a última pergunta sobre a categoria de vigilantes que não recebeu o reajuste do salário anual. Então, existe o artigo 616 da CLT, fala sobre a questão da negociação coletiva e as categorias têm o que a gente chama de data base, que é a data ali de previsão de reajuste. O que acontece? Caso seja ultrapassado o prazo da database da categoria e a negociação coletiva ainda esteja acontecendo, o trabalhador ele vai receber de forma retroativa. Então, por exemplo, se a database da categoria é 1º de fevereiro, mas a negociação coletiva se atrasou e só foi fechada o novo acordo coletivo, a nova norma coletiva em outubro,
o trabalhador vai receber aquela diferença de forma retroativa até a sua database. A juíza Adriana Melônio é uma magistrada por vocação. A gente se inspira e aprende muito em poucas horas com ela. O brilho no olhar e a vontade de fazer a diferença que acende na tela e na vida. No episódio 2, tivemos alguns desafios, principalmente no sentido do trabalhador não saber muito bem o que é a justiça do trabalho, o que são os direitos dos trabalhadores. Com uma linguagem simples e muita vontade, vamos fazendo a diferença na vida de cada um que participa e nos assiste. Justiça, antes de ser sentença, deve ser escuta. O tribunal agora caminha com você.